Fala galera, beleza? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de Física. Nesse vídeo discutiremos um pouco acerca do tema gravitação universal, que corresponde à dinâmica, o funcionamento e o movimento realizado pelos corpos celestes no espaço. E também de que forma esses corpos celestes podem influenciar na vida das pessoas aqui na Terra. Vamos iniciar essa aula falando um pouco acerca da astronomia, que é uma das ciências mais antigas. A astronomia forneceu à humanidade uma vasta quantidade de dados e também precisos dados referentes a diversos corpos celestes. E foi com base no interesse significativo, crescente, acerca dessas informações que o homem pôde evoluir junto à ciência e fazendo com que, de certo modo, esse interesse pudesse, de certo modo, expandir e trazer cada vez mais relevância junto a essa área do conhecimento. Com relação à influência dos corpos celestes no espaço, a vida das pessoas aqui na Terra, o homem pôde analisar a partir de diversas observações feitas em tempos ainda bem remotos, que variações climáticas, mudanças de estação do ano, dentre outros fenômenos astronômicos, poderiam influenciar e muito na sua vida. Por exemplo, com relação à agricultura, onde ele poderia observar o momento específico de cultivar diversos tipos de vegetações e quando realizar, por exemplo, a colheita do mesmo. Com relação à orientação no espaço, o homem também fez o uso de observações astronômicas, por exemplo, com relação à disposição das estrelas, que são pontos fixos no céu, para que o mesmo pudesse se nortear, se orientar no espaço. Existem diversos modelos de como o espaço está organizado, de como os corpos celestes estão distribuídos no espaço. O sistema solar, na verdade, antes dele ter essa configuração que é apresentada hoje em dia, teve diversos modelos sugeridos por pesquisadores ao longo da história. E os mais famosos são os modelos geocêntrico e heliocêntrico. O modelo geocêntrico, ele tem como finalidade, ele era abordado, na verdade, por Aristóteles, que foi quem propôs inicialmente, e depois Ptolomeu, como a Terra estando presente no centro do espaço, no centro do universo, e o Sol e os demais planetas girando em sua órbita. Essa órbita era circular. Depois, ao observar que não apresentavam dados concretos acerca da movimentação desses corpos celestes, Nicolau Copérnico propôs um outro modelo. Esse modelo ficou conhecido como heliocêntrico, que tinha, na verdade, o Sol como sendo um corpo celeste presente no centro do universo e a Terra e os demais corpos celestes girando em sua órbita, também órbita circular. Com base em diversas discussões e também ainda na falta de precisão de alguns dados correlacionados a esse tipo de modelo proposto, foi, ao longo da história, diversos modelos sendo propostos e até que se chegou a um denominador comum acerca de como esse funcionamento do espaço se realizava, se fundamentava. Então, Johannes Kepler, que foi um cientista que apresentou um interesse muito grande com relação ao movimento planetário, o movimento dos planetas no espaço, ele definiu que essa órbita realizada pelos planetas ao redor do Sol não apresentava um formato circular, mas sim um formato elíptico. Uma elipse compreende um círculo achatado. E esse círculo achatado, ele era o formato do movimento realizado não somente pela Terra, mas por todos os planetas ao redor do Sol. Existiu assim, com base no avanço das informações acerca do movimento dos planetas, a lei da gravitação universal. De acordo com essa lei, dois corpos se atraem com forças proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre seus centros.
E para que a gente possa entender um pouco melhor acerca de como se fundamentou a teoria embasada nessa lei gravitacional, que foi proposta por Isaac Newton, na verdade, né, um físico muito conhecido por diversos feitos junto à astronomia, à física, à matemática, enfim. Ele teve como base inicial para elaborar o contexto vinculado à lei gravitacional universal o ponto-alvo, né, descoberto por Kepler ao enunciar as suas leis, ao analisar o seu principal objeto de estudo, que era o movimento planetário. Então, Johannes Kepler, ele lançou 3 leis, ele propôs 3 leis, na verdade. A primeira lei de Kepler ficou muito conhecida como a lei das órbitas. A segunda, lei de Kepler, lei das áreas. E a terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Vamos agora discutir um pouco acerca de cada uma dessas leis propostas por Kepler. A primeira lei de Kepler, também conhecida como a lei das órbitas, diz que cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, da qual o Sol ocupa um dos focos. Então a gente sabe que uma figura elíptica ela compreende um círculo achatado. Esse círculo vai apresentar uma região central, mas também ele apresenta focos posicionados junto às extremidades mais distantes desse círculo achatado. Então vamos considerar o Sol como estando posicionado em um desses focos. Obviamente, o planeta Terra, assim como todo e qualquer outro planeta, ao realizar um movimento de translação ao redor do Sol, em um dado momento se aproximará mais desse foco e em um outro momento se distanciará um pouco mais desse corpo celeste, desse foco do Sol. Já a segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, diz que um raio vetor, segmento de reta imaginário que liga o Sol ao planeta, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, de acordo com essa lei e considerando o posicionamento do Sol, a gente analisa que quando a Terra ou um outro planeta qualquer se movimenta entre 2 pontos próximos ao foco e entre esses 2 mesmos pontos realizando uma trajetória diferente, oposta àquela realizada por ele anteriormente, a área e também o tempo gasto para que esse movimento seja feito serão iguais. Vale considerar, é claro, que a velocidade desse movimento vai variar. Quanto mais próximo for o movimento realizado do Sol ou do ponto do foco em questão, a velocidade será maior. Já a velocidade aplicada junto ao movimento que é realizado pelo planeta, seguindo a órbita oposta, esse movimento será mais lento, a velocidade será mais lenta. Por fim, em relação à terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, a gente observa que os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. De acordo com essa lei, a gente analisa dados matemáticos vinculados à mesma para explicar o processo de como ela se fundamenta. De acordo com essa lei, o tempo necessário para que um planeta gire, né, de forma translacional ao redor do Sol é elevado ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência, ou seja, todo o movimento realizado por ele, elevado ao cubo, será constante, será proporcional a todos os demais planetas. Ou seja, o tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol elevado ao quadrado, dividido por todo esse raio que representa o movimento realizado pela Terra no movimento de translação elevado ao cubo, será constante e proporcional ao tempo elevado ao quadrado e ao raio elevado ao cubo do movimento realizado pelos demais planetas do Sistema Solar. Então, a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler atribuiu aos pesquisadores e à ciência um conhecimento mais profundo acerca de como o universo está fundamentado, de como ele está organizado e de que forma a sua influência pode afetar o funcionamento da dinâmica aqui na Terra e nesses demais planetas.
Esse foi o tema da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Para quaisquer dúvidas estaremos à sua disposição na plataforma. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.